Olá alunas, olá alunos, bem-vindo aí nessa última aula, né? Eu acho do Weber, são só 2 semanas, é bem rapidinho, são alguns conceitos. Semana que vem a gente já vai ter a prova, né? Uma revisão também, vai fazer uma revisão, uma prova, enfim, ver alguns conceitos aí. Mas para essa aula eu gostaria de discutir, trazer 3 conceitos do Weber que ele discute, ele gosta de discutir sobre isso, né? Que é Estado, poder e dominação. E a gente também vai discutir um conceito também dele que é bem legal, que é legitimação, né? Aquilo que é legítimo, né? Legitimidade, enfim. Mas no primeiro, bom, esse daí é o Weber, né? Esse cara aí também, o Max Weber, nasceu em 1864, morreu em 1920, tá vivendo bem esse período de transição, né? De um século para outros, né? Sentindo essa modernidade, ele é alemão, ele é europeu, né? Ele está na Europa, está vendo toda a Revolução Francesa e industrial acontecer, né? A tecnologia, a indústria, né? E a racionalização da vida humana, né? Ele está vendo tudo isso. E aí ele começa a perceber que antes tinha uma forma de organização, né? Política, que eram no período feudal, né, enfim, das monarquias absolutistas, enfim, que é a monarquia, né, que é o rei e a rainha, né, toda a corte, né, e ele viu que de repente surge uma nova forma com a burguesia, né, que é o Estado, né. Então por isso que a gente fala que o Estado é burguês, porque quem inventou o Estado foi a burguesia, né. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso, né. Então o Estado, né, ele é um Estado burguês. Por quê? Porque a burguesia é a classe dominante da nossa época, né? Então ela vai dominar como? Ela domina a partir dessa organização política, né, do Estado. Mas o que se alguém pedir para vocês, como é que vocês definem o Estado? Tá bom, vocês devem estar lendo agora e devem estar pensando que vão definir dessa forma. Tudo bem, mas vamos esquecer. Finjam que vocês não têm na tela de vocês. Como é que vocês pensam o Estado, né? Para o Weber pensou dessa forma, né? Ele olha o Estado enquanto uma entidade abstrata, né? Mas onde todos somos submetidos a ele. Ou seja, para o Weber, o Estado não é simplesmente um lugar que você vai lá e pega ele, sabe? Não é algo concreto, né? Não é que nem uma mesa está ali, olha aquela mesa, aquela outra mesa, né? O Estado é constituído sim de lugares concretos, mas ele é constituído das pessoas que estão lá, das pessoas que foram votadas ou foram legitimadas, né? Ou dominaram aquele espaço, né? Mas a ideia é que ele ainda ele é uma entidade, como ele chama, abstrata, né? O Estado ele não é concreto, você não pega o Estado, né? Eu vou derrubar o Estado. Eu vou tacar uma bomba e vou fazer o quê? Né? Talvez no período feudal a gente pudesse pensar um pouco mais sobre isso. Né? A monarquia tinha realmente um lugar, né? Tinha aquele castelo específico daquela família. Então era aquela família e aquele castelo. Então se eu explodisse tudo ali, acabaria aquela organização política. Aqui não necessariamente. Se eu pegar uma bomba e jogar em Brasília, né? E mesmo que eu mate as pessoas que estão ali, elas têm linhas sucessórias, né? Outras pessoas são votadas, né? É feito de outra maneira. Tem outros lugares que as pessoas podem ir, enfim, né? Não está simplesmente naquilo que é físico ou numa única família, né? É uma coisa maior do que isso. E aí, por isso que ele conecta o Estado com o desenvolvimento da sociedade capitalista. E aí eu acabei de perceber que eu esqueci uma palavra que é capitalista e burguesa. Quem estiver escrevendo, por favor, coloca aí, que isso é super importante. Foi besteira minha. Resultado do desenvolvimento da sociedade capitalista e burguesa, né? Então o Estado ele é burguês, porque foi a burguesia que fez ele, a burguesia que pensou ele, né? E a burguesia que está nessas instâncias de poder, né? Ela é a classe dominante na nossa sociedade, e uma pessoa que não é burguesa dificilmente entra no Estado, né? Dificilmente entra para a política, né? Dificilmente, ainda mais em graus maiores, né? E quando entra, ela vai ter que jogar o jogo da burguesia em algum momento, né? Ela não vai poder jogar o jogo da classe social da qual ela veio, né? Então, por isso, uma sociedade capitalista tem que pensar, né, no capitalismo, no lucro, né, e burguesa. E para o Weber, ele vai analisar, ele vai entender que quando a gente fala de política, ele define a política como a luta por poder dentro do Estado, né? Então temos o Estado, onde é um lugar, né? Mas também tem as pessoas que estão ali, né? E as pessoas que estão ali e foram eleitas, né? Que estão ocupando aquele espaço, elas fazem política.
que a política nada mais é que essa luta por poder dentro do Estado, né? Eu já vou definir um pouquinho melhor sobre isso, eu vou voltar nesse tópico, o que é realmente essa luta pelo poder, eu vou definir poder porque acho que vai ficar mais claro, mas antes eu queria colocar uma última característica, mais duas últimas características, tá? Pode ser para vocês, né? Que a última é: o Estado moderno tem uma administração racional e burocrática. Essa é uma característica clássica do Estado moderno. Gente, prova do Enem, né? Vai falar de Estado, vai falar alguma coisa de racionalização, já coloca lá, ó. O Estado, ele se caracteriza por uma administração racional e burocrática. Por exemplo, o Estado, a monarquia, né? Ela tem uma administração tradicional, familiar, é diferente, né? Não é racional, né? É tradicional, né? E burocrático, e o Estado moderno é burocrático, né? Então ele é racional, nós temos várias etapas a serem seguidas, que são pensadas racionalmente, justificadas, né? Você tem que seguir, e muito burocrático, né? Aquilo que a gente falou, é muito impessoal, né? É muito hierárquico, né? É aquilo que a gente já discutiu antes. Isso é o Estado para o Weber. O Estado que está mais longe disso, ele é um Estado que é mais pessoal, por exemplo, ele tem mais dificuldade de ser, como posso dizer, o Estado que não é tão racional e tão burocrático, ou, né, mas burocrático no sentido não de papéis, mas no sentido de ter uma hierarquia, de ser impessoal, ou seja, um Estado que é muito pessoal ainda, né, ele talvez não seja tão moderno. Ele está tentando dizer isso pra gente, né? Vamos pensar no Brasil, né? Será que o Brasil ele é impessoal? Ou as pessoas que são eleitas ali são, né, ainda uma tradição familiar, né? Então o Weber talvez analisasse o Estado brasileiro como ainda um misto ainda, né? Meio feudal, meio monarquista ainda, né? Uma coisa meio que não é moderna, né? Uma coisa mais arcaica no sentido de estar antes, né? Dessa coisa moderna, capitalista, né? Então ele tá tentando dizer isso, né? Que o Estado ideal, aí sim, eu cheguei onde eu queria chegar. O Weber lembra que eu falei para vocês lá na nossa primeirinha aula? O tipo ideal, né? O tipo ideal. O Estado que é o tipo ideal, né? Qual é o Estado ideal? Que ele seja muito racional, muito burocrático. É isso, né? É isso, né? Quem está um pouco mais distante disso, está um pouco mais distante talvez ou do capitalismo ou da democracia, e a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente, tá? E aí, isso daqui, gente, eu coloquei até aí em laranja, em amarelo, bem chamativo, porque vocês têm que saber. Sempre que fala do Weber, isso, gente, marquem, vai cair uma prova, uma questão, quem está assistindo esse vídeo é ótimo, porque vai entender que tem uma questão na minha prova que vai ser exatamente sobre isso. O Estado tem uma função exclusiva, que ele é detentor do monopólio do uso da violência. O que eu quero dizer com isso é que de todas as instituições dentro de um país, né, o Estado é a única que pode usar a violência de forma legítima, né, A escola não pode bater em vocês, né? Os professores não podem bater em vocês, e se baterem, eles vão ter processo, entrar na justiça, mil coisas acontecem, né? Um ambiente de trabalho, qualquer que vocês forem, qualquer empresa, ela não pode bater no funcionário, né? Ela não pode usar a violência para obrigar o funcionário a fazer alguma coisa ou não, né? Mas o Estado é a única instituição, né, que é a única entidade que pode fazer isso. Então, o que é exclusivo do Estado? Porque racional e burocrático muitas empresas são, por exemplo. Então qual a diferença de uma empresa qualquer pro Estado, que também é uma grande empresa que vai gerir, né, um território? É porque o que torna o Estado uma empresa diferente de qualquer outra empresa, né? De outra gestão, por exemplo. É porque ele é o único, por ser monopólio, né? Monopólio é o único, né? Ele é o detentor, ele é o detentor do monopólio. Ele é o único que pode usar a violência de forma legítima, né? Por isso eu até coloquei, né? Tem ali a polícia civil, polícia militar, tá faltando uma polícia, né? A polícia civil, polícia militar e a justiça, né? Ela está do lado, a polícia civil, polícia militar, justiça,
São grupos, né? São esferas da sociedade que estão do lado do Estado. Gente, não se enganem. Eles estão para defender o Estado, tá? Polícia Civil, Polícia Militar, Justiça. Por isso a gente diz que a polícia, por exemplo, é burguesa, né? Porque ela defende um Estado burguês, então ela é burguesa, nesse sentido, né? Não que as pessoas sejam ricas, né? Mas a justiça, os juízes, né? Estão sempre defendendo a permanência do Estado, né? Então, e isso é uma característica do Estado moderno. Ele vai usar a violência de forma legítima, isso é super importante, super importante, tá? Então, função exclusiva, gente, vai cair uma questão exatamente assim na minha prova. Se cair no Enem, Weber, a probabilidade é alta que caia Estado. Políticas do Estado, teorias do Estado, que é política, que está ali explicado, né? Falar de racionalidade, falar de burocracia, né? Abstrata, e falar de monopólio, monopólio do uso legítimo da violência no Estado, tá? Tudo bem? Aí, eu queria voltar um pouquinho, então, só para a gente discutir um pouquinho de política e entender que as pessoas que estão dentro do Estado, né, que não, a gente tem uma relação entre, a gente viu lá no começo, quando a gente estava vendo a primeira parte da nossa disciplina, que é ciências políticas. A gente tem a sociedade civil, um país é dividido entre a sociedade civil e o Estado, né? Então, a sociedade civil é todas as pessoas que não estão na administração de um país. E as pessoas que estão lá fazem parte do Estado, né? Então elas são o Estado, elas fazem parte do Estado. Então a gente tem essas duas situações, né? Esses dois grandes grupos sociais, né? E aí quem está no Estado, né, tem que fazer política, né? O que a gente chama de política, né? É a luta por poder dentro do Estado. Política, como define política? Luta por poder dentro do Estado. Mas, Rodrigo, o que é poder então? Porque ficou, para mim ainda, mesmo essa definição, ela fica ainda muito abstrata. Luta por poder dentro do Estado? Gente, poder está conectado, tem a ver com a vontade de algo, vontade de você fazer algo, né? Aí, ó, uma frase muito boa do Weber, que eu adoro, que diz o que é poder. Abre aspas, é do Weber. Toda probabilidade, então poder é uma probabilidade. Toda probabilidade de impor a vontade numa relação social. Então, se eu colocar a minha vontade, eu tenho um poder sobre aquela pessoa, sobre aquele grupo, sobre aquela coisa, entendeu? É isso. Eu tenho um poder numa relação social, tá? Isso é poder, né? É uma probabilidade de impor minha vontade. Veja, eu não preciso exercer a minha vontade. Vou dar um exemplo. Eu quero que todos os alunos, a partir de agora, que façam prova todos os dias da minha matéria. Não, Rodrigo, você não pode fazer isso, você não sei o que lá. Temos duas coisas aí, né? Tem a minha vontade, todos os alunos vão fazer prova todos os dias. E tem a vontade dos alunos, não, pelo amor de Deus, todos os dias é impossível, não tem como, temos duas vontades. Quem ganhar nessa disputa, é que vai ter poder, vai ter mais poder sobre o outro. Mas veja, eu não preciso nem fazer, nem ameaçar, nem usar violência, eu não preciso usar nada. Às vezes alguns alunos falam, mas o Rodrigo, gente, a melhor coisa é ele fazer prova, porque ele faz prova super fácil. Não, o Rodrigo não, gente, o Rodrigo ele é péssimo, é uma pessoa do mal mesmo, ele é rancoroso, ele vai se vingar da gente de uma forma pior, a gente faz essas provas e ponto. Ou então, não, a gente vai lutar contra ele, a gente vai falar na direção, chega na direção, a direção fala, não, vocês vão fazer a aula do Rodrigo e tchau. Entendeu que tem várias, vocês podem fazer por várias formas, né? Mas a ideia é que eu não preciso usar a violência para vocês, eu não preciso às vezes nem usar nada, eu só vou falar isso. E talvez por medo, ou por tipo, Rodrigo, tô passando por um momento difícil, não sei o que lá, vocês vão fazer o que eu tô pedindo, entendeu? Isso é o poder, é a probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra a resistência, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Né? Então, quem for analisar, nossa, será que o Rodrigo vai conseguir dar prova todos os dias? A pessoa que estiver analisando vai falar assim, eu acho que vai, porque todo mundo morre de medo dele, ninguém fala nada. Então já tem esse, entendeu? O poder é isso, é o momento que a pessoa fala isso, sabe? O momento que a pessoa diz, olha, não, acho que vão fazer porque eu tenho medo do Rodrigo. Ou seja, eu já exerço um poder
sobre as pessoas, né? Se as pessoas do Cefet vão pensar assim, entendeu? Então o poder tem a ver com impor a minha vontade, mas tem muito mais a ver com a probabilidade de eu impor essa vontade, né? Será que eu tenho muita chance de pôr essa vontade ou não? Eu sou um professor, então eu posso chegar e falar assim, gente, é o seguinte, eu quero muito abolir prova, abolir trabalho, abolir tudo. Eu vou passar só os vídeos aí e no final todo mundo fica com total. Fechou? Você pode falar, pô, lógico, com certeza, com certeza. Então minha vontade maior é essa. Eu passo para vocês e vocês acatam a minha vontade. Eu tenho um poder sobre vocês. Tá? É isso que é poder, é uma probabilidade. Quando eu penso nisso, eu já penso, e as pessoas ao meu redor pensam, será que os alunos vão acatar ter prova todos os dias? Será que os alunos vão acatar não ter prova? Né? É isso que é poder, é probabilidade. Falar, não, com certeza, o Rodrigo vai conseguir colocar essa vontade dele sobre os alunos. Isso é o poder, tá? Então, quando eu falo, vamos voltar lá um pouquinho, política, luta por poder dentro do Estado, eu conseguir colocar a minha vontade, né, dentro do Estado. É o que o meu grupo social coloca a vontade dele dentro do Estado. Né? Eu quero passar uma lei, eu quero passar algum tipo de resolução, medida provisória, qualquer coisa. Mas vai ter minha vontade ali, tá? Então isso é política, fazer política. É colocar a sua vontade, colocar o seu desejo no âmbito do Estado, tá? Dentro do Estado, tá? E aí, eu já quero conectar com esse final aí, né, de aula, né? Enfim, pra gente já encaminhar, pensar um pouquinho em dominação, né? E aí, o Weber está pensando, né? A dominação por quê? Porque veja que eu dei 2 exemplos para vocês, né? Um exemplo, prova todos os dias. Outro, nenhuma prova, né? A dominação ocorre, vou usar esses 2 exemplos. A dominação ocorre ao exercer o poder. Quando a dominação é consentida, eu estou dominando vocês e falar, gente, vamos abolir as provas. Vocês talvez não queiram provas. Então é consentido. Eu estou dominando vocês. Olha só a visão do Weber. Apesar de vocês quererem, eu tenho um poder sobre vocês, eu estou dominando vocês. Porque vocês podem falar assim, cala a boca, Rodrigo, você não tem nada a ver. Né? Imagina se chega uma pessoa qualquer no Cefet e fala, oi gente, tudo bem? Eu sou novo professor de Sociologia, meu nome é, sei lá, Paulo, e eu vou dar aula de Sociologia. E vocês, tipo, não, mas ninguém me avisou, ninguém me falou nada, ninguém não sei o que lá, entendeu? E eu já não. Eu já passei por um concurso, a direção me apoia, eu já tenho alguma autoridade sobre vocês. É me dado este poder autoritário, me dado essa dominação sobre algumas pessoas. Né? Só que eu posso fazer essa dominação de uma forma consentida, né? Quer dizer, o que vocês querem, eu tô aqui para te dar. Eu tô aqui para dar para vocês. Vocês querem o mundo, eu dou. É isso. E aí, essa dominação pode ser consentida, então é uma dominação positivada, porque tem 2 coisas se confluindo, né? Então, quando a dominação é consentida, o exercício do poder é legítimo. Quando a dominação não é consentida, ele é ilegítimo. Regimes ditatoriais, por exemplo, né? E aí, eu gostaria de fazer uma virada aí da aula, né? Veja, legitimidade, dominação, poder. O Weber está falando de tudo isso, né? Ele está falando de que se eu consentir algo, isso se torna legítimo. Mas não significa que isso é justo. Olha só a ideia. Na modernidade, no Estado moderno, no capitalismo, nas democracias, mesmo nas democracias, se eu consentir algo, isso torna legítimo, isso está autorizado, isso é legal, mas não significa que isso é justo. Estou pensando nisso por quê? Porque é fácil a gente perceber injustiças num sistema ditatorial, por exemplo, antidemocrático, onde o governo quer uma coisa e a população quer outra, e o governo impõe a força. É isso. Então a força do governo vai ser imposta à população mesmo ela não querendo. Isso é ilegítimo. A gente lê isso como ilegítimo. Tá? Beleza. Mas eu estou pensando em algo além, estou pensando em justiça. Né? Você pode inclusive falar, não é justo, cara. Não é justo, não é o que a população quer, não é o que ninguém quer, você vai lá e coloca a sua vontade. Sabe? É ilegítimo, entendeu? Você está fazendo de uma forma ilegítima, ilegal você está fazendo, né?
Mas, em nenhuma dessas discussões, a gente estava discutindo justiça. Né? Justiça. Né? E eu vou pegar o exemplo de cima, quando é consentido e é legítimo. Né? Vou pegar o exemplo, por exemplo, da escravidão. A escravidão no Brasil, ela era legitimada, ela estava legalizada, ela era consentida por toda a população do Brasil. Mas será que é justo? Hoje a gente já tem uma percepção maior sobre direitos humanos. E a gente sabe que escravizar um outro ser humano não é legal, né? É o básico, né? Não é legal, né? Mas é injusto, né? Hoje se tornou ilegítimo, porque a gente não concorda mais com isso, né? Mas mesmo quando era legítimo, veja, mesmo quando era legítimo, ainda assim continuava sendo injusto. Então veja que legitimidade e consentimento não tem a ver com justiça. Por isso que eu falo muitas vezes, a gente consente algo e aí parece legítimo, mas não era bem aquilo que a gente queria e depois a gente fica um pouco muito confuso, né? Porque não tem nada a ver com justiça. Não tem nada a ver com justiça, né? Fala de novo, a escravidão no Brasil, ela era legítima, mas ela não é justa. Ela não é justa. E, inclusive, a gente pode viver um Estado legítimo e ele não ser justo. Essa é a grande sacada. A gente pode viver um Estado legítimo. Vamos pensar num exemplo do Estado burguês, um exemplo qualquer, né? Vamos pegar o Estado burguês. A gente pode viver num Estado em que as pessoas consentem o poder à burguesia, à classe dominante. Está consentido. Aí ele se torna legítimo. Mas será que ele é justo? Essa questão eu quero que vocês fiquem na cabeça de vocês. Justiça não tem nada a ver com ser legal, né? No sentido legal de lei, ser legítimo. A escravidão é legalizada, né? Estava na lei. Tá? Então esse é o meu grande ponto, né? E aí eu também penso nessa questão do convencimento, né? Talvez a burguesia, quando ela assumiu o poder, ela assumiu de uma forma muito ilegítima, né? Ela matou todo mundo que estava no poder, não avisou ninguém, nenhum da população, né? E de repente ela toma o poder de forma ilegítima. Mas ela começa a convencer as pessoas que o Estado de hoje é legal, de várias formas, tá? Pensar um pouquinho sobre isso. Bom, obrigado e até a próxima aula.